Bom dia. Poder. A frase mais antiga que existe é aquela que diz: quer conhecer uma pessoa, quer conhecer o seu amigo, dê poder a ele. E você vai descobrir na realidade quem ele é. Essa é uma frase que caminha junto com a humanidade, com o ser humano. O ser humano ele é transformador quando ele recebe o poder. Ele se transforma. Ele já não é mais a mesma pessoa, já não é mais o mesmo amigo, já não é mais aquele mesmo sentimento de ligação que você tinha ao longo de uma vida. Muitas são as vezes que o poder, principalmente, é gerado pelo próprio povo, quando você elege um titular a qualquer cadeira nesse país ou no mundo. No caso do Brasil, a presidência da República, o Senado, a Câmara Federal, os deputados estaduais, os vereadores, os prefeitos, os governadores. O poder é inebriante, é transformador. Transformador, na grande maioria, na transformação que não é benéfica aos demais cidadãos do nosso país. Exemplos a gente pode citar o tempo todo. Aquele que não é político, e quando ele se transforma em político, né, que ele consegue um cargo tão almejado, ele muda da água para o vinho, porque o relacionamento dele é outro patamar, é outra hierarquia, e você já não faz mais parte dessa hierarquia, essa hierarquia que está acima da sua compreensão. Então ele se transforma. No caso municipal, você tem um prefeito que é eleito com o voto do povo e que ele muito precisa de você quando chega uma eleição. Fora esse aspecto, com relação àqueles que estão no mesmo grau hierárquico, né, de capacidade de convencimento, você não vai conseguir mais muita coisa. Você apenas é utilizado como o trampolim para poder ele chegar nessa fase. Aí, quando uma pessoa tem poder, tudo o que ele falava antes passa a valer. O que era contra, agora é a favor. Nepotismo. No Brasil se diz que o nepotismo não pode mais existir, nem mesmo nepotismo cruzado, que você é prefeito de uma cidade, você não pode contratar a sua mulher ou seu filho para trabalhar com você. Mas antigamente se fazia, o legislativo contratava, ou outra peça de uma hierarquia contratava, não se caracterizava nepotismo, então, nessa oportunidade. Depois se deixou o conhecimento de todos que se você determinar que um secretário, ele pode ser seu filho, sua mãe, seu tio, seu avô, o secretário ele pode ser contratado e não é um nepotismo, coisa interessante. Só no Brasil funciona assim. E aí não era mais nepotismo, não, não existe nepotismo. Nós não estamos aqui, eu não estou beneficiando. Como é o cargo de secretário, eu posso botar quem quiser. São coisas do nosso Brasil que a gente tenta, mas a gente não compreende muito. Depois, aqueles que estão no poder, eles usam do seu investimento naquela titularidade para poder, na grande maioria, beneficiar pessoas do seu agrado. Como, por exemplo, numa administração, não são todas, eu não estou dizendo que isso é uma constante, que é toda hora que isso acontece. Mas nós temos aí administradores que dentro de uma administração você tem várias secretarias, tem secretaria de tributação, de finanças, RH, agricultura, obras, saúde, educação, um monte. E onde se mais reflete a necessidade do cidadão sobre alguns aspectos é na parte onde você fala sobre a tributação. A tributação é o tributo, apesar de eu achar muito errado essa coisa de IPTU, mas todo ano tem que ser cobrado, né? E aparentemente quem ganha mais paga menos e quem ganha menos paga mais. Eu não estou citando um ou outro local. É no geral, é no Brasil. E aí o administrador, em muitos casos, ele busca um elo fraco dentro daquela área onde todos os funcionários, a grande maioria pelo menos são funcionários de carreira, e que devem seguir o que diz a lei. Não o que diz o administrador. Se o administrador quiser responder
pelo aquele ato, ele que o assine e tome para si essa responsabilidade. Mas ainda assim, existem guaridas, existem campos em aberto, porque dentro de uma administração sempre vai ter aquele que quer agradar ao prefeito municipal. E aí nós vemos o que acontece. Para os amigos, meus empréstimos e favores. Para os outros, a lei. Coisa estranha, muito estranha. E aquele que tenta se rebelar, em muitos casos, ele é perseguido e menosprezado e colocado assim no escanteio, podemos dizer, porque a voz dele não tem muita força. Porém, o título que ele recebeu quando empossado do cargo, o tem. Mas mesmo assim, num ambiente onde existem 4, 5 pessoas, algumas estão submissas à vontade do eterno czar, né? Um czar russo, ou um antigo imperador romano, que determina e cale a boca e faça. Essa política aparentemente não vai mudar nunca no nosso Brasil. As pessoas que têm o poder fazem dele a benesse para si e para os seus, e não a benesse para todos. O que é para quem tem dinheiro deveria ser para quem não tem. Mas o mais correto seria quem não tem dinheiro ter benesse e quem tem dinheiro e condições financeiras apenas a lei. Nua, fria e crua, doa a quem doer. Mas lamentavelmente sabemos que o nosso Brasil não é assim. E a lei dura e crua só funciona nos ombros do mais humilde ou aquele sem tanto recurso financeiro. E assim nós vamos vivendo. Mas quer conhecer realmente alguém? Dê poder a essa pessoa. E você vai descobrir que a pessoa que conviveu, que cresceu, que era seu amigo a vida toda, não é o amigo que você sempre pensava. E isso, todos nós, eu não estou me referindo a uma ou duas pessoas, todos, dificilmente, um percentual de menos de 1% das pessoas que você der poder, ela não vai se transformar. Na grande maioria, o poder é transformador, enebriante e que você quer ficar lá para sempre. Mas a coisa mais certa que nós temos é que tudo um dia acaba. O poder acaba. E o principal, a vida também acaba. E aí você apenas faz um retrospecto do que foi a sua vida sem poder e com poder. Obrigado, reflita, um bom dia e até a próxima.